Era uma tarde de terça-feira, e o ar no escritório estava pesado pela tensão acumulada. Carlos estava sentado na ponta da mesa de reunião, as mãos suadas e a cabeça latejando. Ele trabalhava naquela empresa há 20 anos. 20 anos de dedicação total, noites perdidas e finais de semana sacrificados em prol de metas que nunca pareciam ser suficientes. Na frente dele, o chefe gritava. O tom de voz era carregado de um desprezo ácido. Ele batia com a palma da mão na mesa, fazendo o café de Carlos tremer dentro da xícara de plástico. O chefe dizia que os números eram insuficientes e que o esforço de Carlos era medíocre. Ele precisava entregar mais, ou seria substituído. Carlos olhava para os papéis, mas as letras começaram a dançar diante de seus olhos. Ele não sentiu raiva. O que ele sentiu primeiro foi um peso esquisito bem no meio do peito. Era uma pressão estranha, como se alguém tivesse colocado um saco de cimento enorme em cima dele. A dor não era como uma facada, era mais como um aperto constante que não parava de crescer. Carlos tentou puxar o ar, mas o pulmão parecia ter ficado pequeno demais. Ele levou a mão ao peito, tentando massagear o local, mas a sensação não passava. O chefe continuava falando, sua boca se movendo de forma frenética, mas o som estava começando a ficar abafado, como se houvesse uma parede de vidro grosso entre eles. Então, a dor decidiu se espalhar. Carlos sentiu um formigamento que desceu pelo seu braço esquerdo, chegando até a ponta dos dedos. Depois, uma pressão subiu pela lateral do seu pescoço e se instalou na mandíbula. Era um desconforto profundo e visceral. Ele percebeu que um suor frio agora escorria por sua testa, encharcando a gola da camisa social. O chefe percebeu o silêncio de Carlos e interpretou como desleixo. Você está me ouvindo, Carlos? Ou vai ficar aí parado? Carlos olhou diretamente nos olhos do homem à sua frente. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Toda a pressão que ele vinha aguentando por décadas, toda a ansiedade por bater metas, tudo aquilo pareceu pequeno diante da dor que dominava seu corpo. Ele não sentia mais necessidade de se explicar. Ele simplesmente soltou a caneta que segurava. O objeto rolou pela mesa e caiu no chão com um barulho seco. O olhar de Carlos era de uma clareza absoluta. Ele entendeu que o coração que sustentou aquela empresa por tanto tempo, finalmente tinha chegado ao seu limite. Aquele músculo cansado decidiu que não daria mais nem um único batimento por quem não dava valor à vida humana. Antes de continuarmos com essa história e descobrirmos o que acontece a seguir, aproveite para se inscrever no canal e contar pra gente aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A sua participação é muito importante para nós. As pessoas ao redor da mesa começaram a perceber que algo estava errado. O silêncio de Carlos era pesado demais. O barulho do ar-condicionado parecia agora um rugido em seus ouvidos. Carlos tentou falar, mas as palavras não saíam da sua garganta apertada. O mundo estava perdendo as cores, ficando num tom cinza e borrado. Ele via o rosto do chefe mudar de raiva para pânico, mas Carlos já estava longe dali. O corpo de Carlos começou a inclinar para o lado. Ele sentia como se a gravidade o puxasse para baixo com força. Ele tentou se segurar na mesa, mas seus dedos não tinham mais força. A cadeira rangeu quando ele escorregou. O som das vozes ao redor foi substituído por um barulho rítmico, mas falho. Era o som do seu próprio coração, um batimento que não seguia mais o compasso normal. Tum-tum. Pausa. Tum. O escritório e o desespero do seu superior foram as últimas coisas que ele viu antes de tudo se apagar. O mundo ficou escuro, restando apenas aquele som irregular, como um relógio quebrado marcando o seu fim. A queda de Carlos não começou naquela sala de reuniões fria. Na verdade, ela começou cerca de 10 anos antes, de forma lenta e quase imperceptível. Naquela época, Carlos ainda era um homem que se lembrava de como era ter fôlego para brincar de bola com os filhos no quintal aos finais de semana. Mas o tempo passou e as responsabilidades cresceram. E ele se tornou o típico homem de classe média que vive em uma busca incessante por estabilidade, acreditando que o sacrifício pessoal era o único caminho para o sucesso. A rotina dele se transformou em um ciclo repetitivo que ignorava completamente as necessidades básicas do próprio corpo. O dia de Carlos começava sempre no escuro, às 5 da manhã, em sua casa no subúrbio. Ele entrava no carro ainda sonolento e enfrentava quase 2 horas de trânsito parado para chegar ao centro da metrópole.
metrópole. O interior do veículo se tornou sua segunda casa e, infelizmente, sua principal mesa de jantar. Por causa da pressa e do cansaço, ele trocou as refeições nutritivas por lanches rápidos comprados em janelas de drive-thru. Era muito mais fácil segurar um hambúrguer gorduroso com uma mão, enquanto a outra controlava o volante no engarrafamento. O café se tornou o seu combustível oficial. Ele bebia canecas enormes, uma atrás da outra, para tentar espantar aquela névoa mental que o acompanhava desde o momento em que acordava. No escritório, a situação não era melhor. Carlos passava 12 horas por dia sentado em uma cadeira, com os olhos fixos em planilhas e e-mails. Ele acreditava que ser o primeiro a chegar e o último a sair era uma prova de lealdade, mas o seu corpo via aquilo como uma punição. O sedentarismo imposto pelo trabalho administrativo começou a cobrar o preço. O terno, que antes ficava folgado, passou a apertar na cintura. O rosto, antes jovial, agora exibia olheiras profundas e uma palidez que nem a luz forte do escritório conseguia esconder. Ele justificava tudo isso para si mesmo, dizendo que era pela família, ou para pagar as prestações da casa e garantir um futuro melhor para os filhos. Mas a verdade é que ele estava trocando anos de vida por números em uma conta bancária. Os avisos de que algo estava errado apareceram várias vezes, mas Carlos aprendeu a ignorá-los com uma habilidade perigosa. Houve aquela vez em que ele tentou subir um lance de escadas porque o elevador estava quebrado e sentiu uma falta de ar tão pesada que precisou parar no meio do caminho, fingindo que estava olhando o celular para ninguém perceber seu cansaço extremo. Houve também a azia constante, aquela queimação chata no peito que ele sentia quase todas as noites. Ele sempre achava que era má digestão por causa da comida pesada ou do excesso de café. Carlos andava com envelopes de antiácido no bolso do paletó, como se fossem balas, tratando um sintoma grave, como se fosse apenas um pequeno incômodo gástrico. Ele não percebia que o estresse crônico estava mantendo seu cortisol lá no alto, fazendo com que ele vivesse em um estado de alerta constante, mesmo quando deveria estar descansando. Enquanto Carlos ignorava os sinais externos, dentro do seu peito, uma tempestade silenciosa estava se formando. As suas artérias coronárias, que deveriam ser como rodovias limpas e flexíveis para o sangue passar, estavam sendo transformadas em caminhos estreitos e perigosos. Ao longo de uma década, o excesso de colesterol e a inflamação causada pela má alimentação e pelo estresse começaram a criar depósitos de gordura nas paredes dessas artérias. Esse processo, chamado de formação de placa de ateroma, acontece sem que a pessoa sinta absolutamente nada. É como um encanamento que vai acumulando sujeira por dentro, até que quase não sobra espaço para a água passar. As paredes das artérias de Carlos estavam ficando endurecidas e cobertas por essas placas instáveis. O desrespeito constante que ele sofria no trabalho, as humilhações do chefe e a pressão por metas impossíveis agiam como o gatilho final. Cada grito que ele ouvia fazia seu coração disparar e sua pressão subir, criando uma turbulência violenta no fluxo sanguíneo. Essa pressão constante começava a desgastar a fina camada que protegia as placas de gordura. Carlos não sabia, mas ele estava caminhando para uma ruptura total. O seu corpo, que falou em sussurros por 10 anos através do cansaço e da azia, agora estava prestes a dar o seu aviso final e mais dramático. Dentro da artéria coronária de Carlos, o desastre acontece em uma fração de segundo. Aquela capa fina e fibrosa que segurava a placa de gordura por anos não aguenta mais a turbulência do sangue, que flui com uma pressão altíssima devido ao estresse da discussão. Ela se rompe como uma represa velha. O corpo, em um reflexo automático de sobrevivência, entende aquilo como um ferimento interno grave e urgente. Imediatamente, ele inicia uma cascata de coagulação descontrolada. Milhares de plaquetas correm para o local da ruptura, empilhando-se umas sobre as outras em uma tentativa desesperada de fechar a ferida. O que deveria ser um curativo natural se transforma em um bloqueio total e mortal. O fluxo de sangue, que leva o oxigênio essencial para o funcionamento do músculo cardíaco, é interrompido de forma abrupta. As células do miocárdio, a que nunca param de trabalhar desde antes do nascimento, entram em um estado de choque profundo. Sem oxigênio, elas não conseguem produzir energia para
manter o movimento de contração. A dor que Carlos sentiu no escritório, aquela pressão esmagadora, era o grito dessas milhões de células morrendo simultaneamente. É um processo rápido e cruel. Em poucos minutos, as partes do coração que ficaram sem suprimento começam a sofrer danos permanentes, transformando o tecido vivo em uma cicatriz inútil. No escritório, o cenário é de completo caos. O chefe de Carlos, que momentos antes usava um tom de voz autoritário e desdenhoso, agora está pálido e trêmulo, olhando para o corpo caído no chão, sem saber como reagir. O pânico dele não vem da empatia ou da amizade, mas do medo do que aquele evento pode significar para a rotina da empresa. Enquanto alguém finalmente liga para o serviço de emergência, a batalha biológica dentro de Carlos continua. Os paramédicos chegam e o ambiente de trabalho, antes focado apenas em números, metas e planilhas, é invadido pelo som de aparelhos médicos e comandos rápidos. Carlos é levado às pressas para o Hospital Central em uma ambulância que corta o trânsito pesado da metrópole. Dentro do veículo, a equipe tenta estabilizar seu ritmo cardíaco, que agora falha e oscila de maneira perigosa. Ao chegar na unidade de emergência, ele é levado direto para a sala de cirurgia. Os médicos trabalham contra o relógio para realizar uma intervenção de emergência chamada cateterismo. Eles precisam desobstruir a artéria o mais rápido possível para salvar o que restou do músculo. Um estente é colocado no local, uma pequena rede de metal, que força a artéria a ficar aberta, permitindo que a vida volte a circular através do sangue. A recuperação de Carlos é lenta e acontece em um silêncio que ele não conhecia mais. Nos dias que passa, deitado na cama do hospital, cercado pelo som rítmico dos monitores, ele tem tempo para pensar em tudo o que o trouxe até ali. Ele reflete sobre as 12 horas diárias dedicadas a uma corporação que agora parecia estar a anos-luz de distância. A grande revelação, no entanto, acontece em uma tarde de quinta-feira. Um colega de trabalho próximo vai visitá-lo e, entre uma palavra de apoio e outra, deixa escapar a notícia que Carlos mais temia, mas que precisava ouvir. A empresa não esperou nem uma semana completa. O cargo de Carlos já havia sido preenchido por um novo profissional. E alguém mais jovem e ansioso para mostrar serviço. Aquela informação foi como um segundo choque de realidade. Carlos percebeu que para o mundo corporativo, ele era apenas um recurso substituível, uma engrenagem que podia ser trocada assim que apresentasse qualquer defeito físico. Ele sacrificou sua saúde, seu tempo com os filhos e a sua própria paz por uma estrutura fria, que não guardou sequer um minuto de silêncio por sua queda. Essa percepção amarga trouxe uma clareza que ele nunca teve em décadas de carreira. Ele entendeu que sua verdadeira lealdade deveria ser com as pessoas que estavam ali, segurando sua mão no quarto do hospital, e não com quem assinava seu contra-cheque. Meses depois, Carlos é um homem transformado. Ele carrega uma cicatriz física em seu coração, um lembrete permanente daquela tarde de terça-feira no escritório. Mas as mudanças mais profundas ocorreram em sua rotina diária. Ele abandonou o ambiente de trabalho tóxico e encontrou uma ocupação que permite que ele chegue em casa a tempo de jantar com a família. As refeições rápidas e gordurosas feitas dentro do carro foram substituídas por alimentos que realmente nutrem seu corpo. E as caminhadas matinais pelo subúrbio se tornaram o momento mais sagrado do seu dia. Ele aprendeu a respirar fundo e a valorizar cada batimento, entendendo que o corpo é o único lugar onde ele realmente habita. Carlos agora sabe que o sucesso sem saúde é a maior das derrotas. Ele vive cada dia com a consciência de que o corpo fala em sussurros por anos, mas quando decide gritar, ele pode silenciar todo o resto para sempre.